Se conseguir ler isso, te dou meu escritório. Na parte anterior, vimos Marina Cavalcante, uma empresária bilionária e arrogante, humilhar publicamente Wei, o porteiro chinês do edifício Victoria Tower. Ela jogou documentos em mandarim no chão e fez uma aposta cruel. Se conseguir ler isso, te dou meu escritório. Wei, que trabalha discretamente há 8 anos como porteiro, aceitou o desafio. E o que está prestes a acontecer vai abalar não apenas Marina, mas todo o edifício corporativo mais importante de São Paulo. O saguão está em silêncio. Mais de 30 pessoas observam. E Wei se abaixa para pegar os documentos do chão. Wei se abaixou lentamente, com aquela dignidade silenciosa que havia cultivado durante décadas de vida. Suas costas protestaram. Aos 52 anos, 8 anos de trabalho em pé cobravam seu preço. Mas ele não deixou nenhum desconforto aparecer em seu rosto. Seus dedos, marcados pelo tempo e pelo trabalho, tocaram os papéis espalhados no mármore frio. Ele os recolheu um por um, com cuidado reverente, como se cada documento fosse algo precioso. E para ele eram. Não pelo conteúdo empresarial, mas pelo que representavam, sua língua materna, sua cultura, sua história. Marina observava de cima, literalmente e figurativamente, com aquele sorriso cruel, ainda congelado nos lábios perfeitamente maquiados. Seus olhos brilhavam com a satisfação de quem acredita estar prestes a testemunhar uma humilhação completa. Está esperando inspiração divina? Ela provocou, sua voz cortante ecoando pelo saguão de mármore. Algumas pessoas riram nervosamente, outras desviaram o olhar, desconfortáveis com a crueldade gratuita, mas sem coragem para intervir. Júlia, ao lado de Marina, puxou discretamente o braço da amiga. Marina, isso já foi longe demais. Vamos. Shhh! Marina se soltou bruscamente. Eu quero ver isso, quero ver até onde vai essa farsa. Wei se levantou, os documentos agora organizados em suas mãos com a mesma precisão militar com que organizava correspondências todos os dias. Ele alisou as folhas sobre o balcão de granito negro, seus movimentos deliberados e calmos. Carlos, do seu posto próximo aos elevadores, apertou os punhos. Ele conhecia Wei há 5 anos. Sabia da gentileza daquele homem, de sua sabedoria silenciosa, das conversas profundas que tinham durante as madrugadas tranquilas, quando o edifício dormia. Ver seu amigo sendo tratado daquela forma fazia seu sangue ferver. Dona Severina, que havia parado sua limpeza para observar, tinha lágrimas nos olhos. Wei havia mudado sua vida com sua paciência e generosidade ao ensiná-la a ler e apreciar literatura. Ver aquela mulher arrogante tratá-lo como lixo era como uma facada em seu próprio coração. Vou ler agora, Wei disse simplesmente, sua voz calma como a superfície de um lago antes da tempestade. Wei ajustou seus óculos de armação simples. Seus dedos tocaram o primeiro documento com familiaridade, que surpreendeu até ele mesmo. Fazia quanto tempo? 8 anos desde que havia tocado documentos assim. 8 anos desde que havia usado profissionalmente sua fluência em mandarim tradicional. Marina cruzou os braços impaciente. Então, estamos esperando. Wei respirou fundo. Fechou os olhos por um breve segundo. Quando os abriu novamente, algo havia mudado neles. Não era mais o olhar submisso e educado do porteiro. Era o olhar de quem estava prestes a revelar uma verdade que havia guardado por anos. Este documento, ele começou, sua voz saindo diferente, mais clara, mais firme, carregada com uma autoridade natural que fez várias cabeças se virarem. É um contrato de aquisição e fusão empresarial internacional entre a Shanghai Golden Dragon Holdings e a Cavalcante & Associados. Marina piscou. Júlia deixou escapar um pequeno som de surpresa. Aquilo não era possível. Ele havia identificado o tipo de documento apenas olhando a primeira página. O valor total da transação,
Wei continuou, seus olhos percorrendo os caracteres complexos com facilidade fluida, é de 50 milhões de reais, conforme estipulado na cláusula 1ª, parágrafo 2º, subseção A. O saguão estava agora em silêncio absoluto. O som da chuva contra as janelas parecia ter parado. Até o ar-condicionado parecia ter ficado mudo. Wei virou a página com um gesto casual e prosseguiu. A parte chinesa, doravante denominada Parte A, compromete-se a transferir os seguintes ativos tangíveis e intangíveis, propriedade intelectual registrada sob os códigos de patente. Ele pausou, lendo uma sequência longa de números em mandarim, depois traduziu cada um deles para o formato brasileiro. Tecnologia de processamento de dados de terceira geração, direitos de distribuição exclusiva para a América Latina. Marina sentiu suas pernas bambearem. Aquilo não podia estar acontecendo. Um porteiro não sabia ler mandarim tradicional com aquela fluência. Um porteiro não conhecia terminologia jurídica internacional complexa. Continue, ela ordenou, mas sua voz saiu trêmula, sem a arrogância anterior. Wei não precisava de permissão. Ele estava em seu elemento agora, como um pianista que volta a tocar depois de anos longe do instrumento. Cláusula 3ª, das responsabilidades e obrigações. A parte B, identificada como Cavalcante e Associados, compromete-se a fornecer consultoria estratégica abrangendo... Ele listou cada item com precisão cirúrgica. Não apenas traduzia, explicava, contextualizava, identificava os pontos críticos do contrato com a expertise de alguém que havia passado anos lidando com documentos similares. Dr. Roberto Tavares, o advogado sênior do Veisilto andar que havia comentado antes, estava agora completamente boquiaberto. Ele se aproximou mais, seus olhos arregalados. Isso é tradução simultânea de nível profissional, murmurou para ninguém em particular. Eu fiz 3 anos de especialização em Pequim e não consigo fazer isso com essa fluência. A notícia estava se espalhando pelo edifício como fogo em capim seco. Funcionários começaram a descer de vários andares, atraídos pelos rumores de algo extraordinário acontecendo no saguão. Tem um porteiro lendo mandarim tradicional. Alguém sussurrou no elevador do 25º andar. Não é só isso, respondeu outro. Ele está traduzindo contratos jurídicos complexos como se fosse professor universitário. O saguão estava ficando perigosamente lotado. Seguranças tiveram que pedir para as pessoas manterem distância, criando um círculo de observadores ao redor de Wei e Marina. Wei chegou à página 15 e parou por um momento. Tomou um gole de seu chá verde, que estava frio agora, mas ele nem notou. Limpou os óculos com um lenço simples que tirou do bolso. Quando voltou a colocar os óculos, seus olhos encontraram os de Marina. Deseja que eu continue, senhora Cavalcante? Ele perguntou, sua voz ainda educada. Mas havia algo diferente no tom agora. Não era mais subserviência. Era oferecimento profissional de igual para igual. Este contrato tem 47 páginas. Posso ler todas se preferir. Ou posso pular para as cláusulas mais críticas que afetam diretamente seu negócio. A pergunta foi como um tapa na cara de Marina. Cláusulas críticas? Como ele saberia quais eram críticas sem ler tudo? As cláusulas importantes, ela murmurou, sua boca seca. Wei assentiu profissionalmente. Muito bem. Permita-me direcioná-la então para a cláusula 12ª, que trata das condições de rescisão unilateral. Esta é a parte mais delicada do seu negócio. Júlia se aproximou rapidamente. Rescisão unilateral? Não vimos nada sobre isso, porque está na página 34, redigida em linguagem jurídica particularmente complexa, que utiliza caracteres tradicionais arcaicos. Wei explicou, virando diretamente para a página em questão, como se tivesse memorizado a estrutura do documento inteiro. Veja aqui. Ele apontou para uma seção específica e começou a ler com ainda mais cuidado.
caso a parte B não apresente os documentos de due diligence financeira especificados no anexo C, incluindo, mas não se limitando à auditoria contábil dos últimos 5 anos fiscais, certificações de compliance internacional e comprovação de capitalização mínima de reserva operacional. Marina e Júlia trocaram olhares de pânico crescente. Wei continuou implacavelmente. Dentro do prazo improrrogável de 30 dias, corridos, contados a partir da data de assinatura deste instrumento contratual, a parte A reserva-se o direito irrevogável de rescindir unilateralmente o presente acordo, retendo como compensação, por danos e custos de oportunidade perdidos, a totalidade da caução de boa-fé, no montante de 5 milhões de reais, previamente depositada em conta escrow, conforme especificado na cláusula 7ª. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Júlia cobriu a boca com a mão. 5 milhões. Marina, nós depositamos 5 milhões como caução? Marina estava pálida. Eu não tinha lido essa parte. O contrato chegou ontem à noite. Eu ia revisar hoje com o tradutor. Mas você estava ocupada demais humilhando funcionários. Wei completou calmamente. A verdade daquela afirmação cortou o ar como uma lâmina. Dr. Roberto Tavares deu um passo à frente, sua curiosidade profissional agora completamente despertada. Com licença, ele disse formalmente, mas preciso perguntar onde o senhor estudou direito internacional chinês. Wei olhou para ele, considerando por um momento se deveria responder. Então decidiu que já havia ido longe demais para parar agora. Universidade de Pequim, Faculdade de Direito Internacional, graduação em 1995, mestrado em 1998, doutorado em Direito Corporativo Transnacional em 2002. O impacto foi como uma bomba explodindo no saguão. Doutorado? Marina praticamente gritou. Você tem doutorado? Tinha. Wei corrigiu suavemente. Tenho. O diploma não expira, senhora Cavalcante. Uma executiva bem vestida, que havia parado para observar, puxou o celular e começou a digitar freneticamente. Ela trabalhava em recursos humanos de uma multinacional e tinha acesso a bancos de dados profissionais. Seus dedos voaram sobre a tela. Meu Deus! Ela sussurrou alguns segundos depois, seus olhos arregalados na tela. Zhang Wei, Universidade de Pequim. Aqui está. Especialista em Direito Comercial Sino-Brasileiro. Publicou 3 livros sobre fusões internacionais. Foi consultor jurídico sênior da... Espera! Ela escrolou rapidamente. Da China International Trade Corporation até 2017. A informação ricocheteou pelo saguão como uma bola de ping-pong. Consultor sênior. 3 livros publicados. Mas como ele acabou trabalhando como porteiro? Marina estava tendo dificuldade para respirar. Aquilo não podia estar acontecendo. Simplesmente não podia. Ela havia humilhado publicamente um especialista internacional em direito corporativo, um homem com doutorado, um autor publicado. Por que você nunca disse nada? Júlia perguntou, sua voz pequena, carregada de genuína confusão e algo que poderia ser vergonha. Wei organizou os documentos cuidadosamente sobre o balcão antes de responder. Porque ninguém nunca perguntou quem eu era. Vocês olharam para mim e viram apenas um porteiro chinês. Viram o uniforme, viram minha etnia e decidiram que sabiam tudo sobre mim. Ele fez uma pausa, seus olhos percorrendo o círculo de rostos ao redor. Alguns envergonhados, outros fascinados, alguns ainda em choque. Durante 8 anos, passei por vocês todas as manhãs, segurei portas, recebi encomendas, dei bom dia. E durante 8 anos fui invisível. Não porque vocês não me viam, vocês me viam, mas porque decidiram que eu não valia a pena ser visto realmente. Carlos tinha lágrimas nos olhos agora. Dona Severina chorava abertamente, mas eram lágrimas de orgulho, não de tristeza.
Marina tentou recuperar algum controle da situação. Isso não muda nada. Você ainda é apenas um porteiro agora. O que você foi no passado não importa. Tem razão, Wei concordou, para a surpresa de todos. O que eu fui não deveria importar. O que deveria importar é como vocês tratam todas as pessoas, independente do que fazem ou de onde vêm. Um porteiro merece o mesmo respeito básico que um CEO. Uma faxineira merece a mesma dignidade que um advogado. Mas vocês não enxergam isso, enxergam? Ele se virou para Dona Severina, que ainda estava parada com seu carrinho de limpeza. Esta senhora aqui, que vocês ignoram todos os dias como se fosse mobília, lê Gabriel Garcia Marques em espanhol. Ela mesma aprendeu o idioma usando vídeos gratuitos na internet, porque queria ler 100 anos de solidão no original. Dona Severina se encolheu com a atenção repentina, mas Wei continuou. Carlos, o segurança que alguns de vocês tratam como se fosse um robô, foi condecorado 3 vezes por bravura quando servia nas Forças Armadas. Ele salvou vidas em missões de paz da ONU. Carlos endireitou os ombros, sua postura militar, voltando instintivamente. E eu? Wei voltou sua atenção para Marina. Eu trabalhei 15 anos como consultor jurídico internacional. Ajudei a estruturar negócios que movimentaram bilhões. Treinei advogados em 3 continentes. E então, aos 44 anos, minha vida mudou completamente. O saguão estava tão silencioso que poderia-se ouvir um alfinete cair. O que aconteceu? Alguém perguntou baixinho. Wei fechou os olhos por um momento, como se a memória ainda doesse mesmo depois de todos aqueles anos. Minha esposa ficou doente. Câncer agressivo. Gastamos tudo em tratamentos. Nossas economias, vendemos nossa casa em Pequim, vendemos tudo. Ela lutou por 3 anos e então... Ele não precisou terminar. Todo mundo entendeu. Depois que ela se foi, Wei continuou, sua voz mais baixa agora, mas ainda firme. Eu não conseguia mais trabalhar em direito corporativo. Cada contrato me lembrava dos dias que passei no hospital preenchendo papelada, ao invés de estar ao lado dela. Cada negociação me lembrava de todas as horas que trabalhei, ao invés de passar tempo com ela. Marina estava parada completamente imóvel agora, seu rosto uma máscara de horror crescente, enquanto percebia a magnitude do que havia feito. Então vim para o Brasil começar de novo, Wei disse. Aceitei este trabalho porque queria algo simples, algo que me permitisse acordar todos os dias, sem carregar o peso de decisões milionárias. Algo que me deixasse ir para casa à noite e não pensar em cláusulas contratuais e arbitragem internacional. Ele olhou diretamente para Marina. E por 8 anos fui feliz sendo invisível. Até que alguém decidiu que ser invisível não era suficiente, que eu precisava ser humilhado também. Verdade sobre Wei finalmente veio à tona. Mas esta é apenas a ponta do iceberg. O que Marina está prestes a descobrir na parte 3 vai mudar tudo. Não apenas para ela, mas para todo o edifício. Se essa história está te emocionando, deixa o like agora. Isso ajuda o algoritmo a mostrar para mais pessoas. Comenta aqui embaixo, você já foi invisível para alguém? Como isso te fez sentir? Inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a parte 3, onde descobrimos que Wei tem mais um segredo. E esse vai deixar você de queixo caído. Nos vemos já já.